superna gratia. Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Nesta sexta-feira nós vamos rezar juntos o Evangelho de São Marcos, capítulo 11, dos versículos 11 ao 26. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo e ensinava ao povo dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizeste dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: levanta-te e atira no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso eu vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebeste e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiveres contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus também vos perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, este evangelho, para nós entendermos bem, nós temos que ler ele de trás para frente. O evangelho lido de trás para frente traz o ensinamento de Jesus do perdão. Se alguém pecar contra nós, se alguém nos fizer um mal, nós somos convidados a perdoar e perdoar de coração. A partir daí nós vemos toda a cena que acontece ali com os vendedores, com os compradores. Ali nós vemos aquele povo que tinha um coração dividido, um coração separado de Deus. Eles aparentemente estavam ali à disposição do templo, mas estavam mais preocupados com o dinheiro do que com a oração. Estavam mais preocupados em obter lucro, em obter vantagem, do que prestar um culto a Deus. E Jesus, ele faz toda aquela cena ali justamente para ensinar que nós devemos ser aquilo para o qual fomos criados. Não nos preocupar com as coisas do mundo, não nos preocupar com os pensamentos que as pessoas têm, mas realmente prestarmos um culto verdadeiro a Deus. Aqui nós devemos olhar o que Jesus fala da oração. Nós devemos rezar não gritando perante todo mundo para que todos nos vejam, mas quando a gente for rezar, entrar no quarto, fechar a porta e ali na intimidade com aquele que nos conhece, derramarmos o nosso coração em oração
E aqui nós damos mais um passo para a figueira. Jesus amaldiçoou a figueira não por raiva da figueira, mas como sinal. Jesus, como profeta, através daquela maldição, ele ensinava os discípulos, ensinava a nós a sermos de fato aquilo para o qual fomos criados. A função da videira é produzir frutos. Quando nós não somos aquilo para o qual Deus nos criou, Deus nos amaldiçoa. Com isso, irmãos, não estou dizendo que Deus vai te dar uma maldição, que você vai secar, que vai morrer, que vai acontecer isso, aquilo, outro. Mas Jesus nos ensina a olharmos para nós e percebermos, entendermos. Deus te deu a vida para quê? Qual é a tua vida? Qual é a tua vocação? Qual é o teu espaço, o teu lugar dentro da igreja? Deus não nos deu a vida para ficar de enfeite, para ser um vaso. Deus nos deu a vida para sermos uma peça fundamental, uma peça atuante, uma peça real dentro da igreja. Se você já sabe o teu lugar, ótimo, graças a Deus. Produza frutos nesse espaço. Mas se você ainda tem dúvida, se você não sabe qual é a tua vocação, qual é o teu espaço da igreja, abra o teu coração e questione Deus. Senhor, dai-me a graça de compreender qual é o meu lugar, qual é o meu espaço dentro da tua igreja. Desta forma, irmãos, que nós possamos perdoar todos aqueles que nos fazem o mal, perdoarmos-nos também por todos os nossos erros, por todas as vezes que nos afastamos de Deus, e pedirmos a graça de sermos de verdade aquilo para o qual o Senhor nos chamou. Ó Senhor, diante da Tua palavra, pedimos o dom, a virtude do discernimento, para compreendermos em nossa vida, em nossa vocação, na igreja, qual é o nosso espaço, qual é o nosso lugar. Dai-nos, Senhor, a compreensão da vocação que temos dentro da igreja, para assim de fato sermos tudo aquilo que o Senhor sonhou para nós desde toda a eternidade. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.